Boa tarde, pessoal. Espero que estejam aproveitando o congresso. Meu nome é Renato, sou estudante de História da Universidade de Brasília e hoje eu vou decorrer um pouco sobre a relação entre positivismo e genealogia. A genealogia, embora muito utilizada como uma forma de voltar ao passado em busca das origens, ela foi muito atrelada a essa busca pelos ancestrais dos seres humanos, a volta das origens dos seres humanos. E é uma forma de conexão entre humanos baseadas em parentesco e afeto. Por essa razão, a genealogia ela é muito voltada à história social. Na história, ela é chamada de uma das ciências auxiliares da história, que ela auxilia a história de modo que a gente pode conectar seres humanos em trabalhos de história de forma corriqueira e tranquila. E muitas das ferramentas da história são utilizadas na genealogia, como por exemplo a história oral, a história do tempo presente e a história regional, que são subtipos de divisões da história que são utilizadas para auxiliar também a genealogia. A genealogia, de fato, ela tem as suas particularidades, assim como tem a história. A história, ela foi colocada como uma ciência principalmente a partir do século XIX, com Leopold von Dunk, que instituiu algumas regras de como deve funcionar a história, como a utilização de notas de rodapé e tudo, e teve uma profissionalização da história. Dessa forma, formas de se fazer história que não utilizem desse método histórico foram meio que deixadas de lado. Principalmente formas de se fazer história como passatempo, como uma forma de se conectar ao passado, como hiperfoco ou simplesmente como passatempo. Essa história por lazer, ela não é muito bem vista na história. O historiador Mark Bloch ele chega a se questionar se valeria a pena se fazer história se fosse por passatempo, por todo o esforço que se dá em se fazer uma história. E, de fato, é trabalhoso fazer história, e genealogia não é diferente. Ela exige técnica, ela exige conhecimentos básicos sobre genealogia. Então, o que levaria pessoas que não trabalham de forma profissional com genealogia a se interessarem por genealogia, a querer buscar os seus antepassados? Henri Rousseau, que é um historiador, ele diz que há uma vontade da população em uma história positiva e baseada em provas irrefutáveis. Já François Hartog, ele comenta que há essa vontade do público popular em ir para os arquivos e exercer esse papel em genealogia. Isso é uma coisa que é inconcebível para muitos historiadores. Muitos historiadores não possuem tantos conhecimentos em paleografia, em análise documental, quanto muitos genealogistas possuem. E aí fica a indagação. Os genealogistas chamados amadores, eles não possuem conhecimentos metodológicos sobre a forma de se fazer história. Mas, ao mesmo tempo, a produção genealógica ela contribui imensamente para a historiografia tradicional. Na história tradicional, o historiador se coloca como um profissional apto a pegar fatos do passado e colocá-los em formato narrativo. O problema é que o historiador normalmente precisa ter um distanciamento temporal para poder fazer uma análise mais criteriosa dos acontecimentos. Essa é uma das premissas básicas do historiador. O problema é, quando o genealogista faz uma história da família, ele faz uma história que ele está incluído. E isso traz à genealogia, e no caso, a história da família, muitos dos mesmos problemas que se trazem quando nós falamos de história do tempo presente, ou presentismo, sobre fatos que estão no passado, mas ainda estão reverberando no presente. E isso tem suas complexidades. A genealogia, ela possui problemas em relação à sua delimitação temporal. Ela basicamente possui dois sentidos e ambos são lineares. O que nós chamamos de frente para trás, que é a ascendência, e o de trás para frente, que é a descendência.
e não temos processos de ruptura muito claros, a não ser os processos de ruptura da própria vida da pessoa, como os nascimentos, batismos, casamentos e outros dados pessoais da pessoa. Um dos maiores problemas que nós temos com os genealogistas amadores é a relativização da história, que é nós voltarmos ao passado com uma visão pré-determinada, com um viés de confirmação, ou seja, nós vamos ao passado para confirmar que nossos parentes eram descendentes de tal pessoa ou tinham algum tipo de relação com X, Y ou Z. Basicamente, isso é muito comum em pessoas que buscam se ligar, por exemplo, pessoas sefarditas para conseguir cidadania, ou que buscam se ligar a pessoas famosas, por exemplo. E com isso eu quero puxar um pouco sobre o positivismo. Basicamente, o positivismo é uma filosofia de Auguste Comte e que a base dela é que você volte ao passado com um viés positivo desse passado. A ideia é vangloriar ou aproveitar os grandes feitos que essas pessoas do passado fizeram. Na historiografia positivista, tem uma tendência baseada no próprio positivismo de determinar fatos, estabelecer leis através delas, parecida com as leis da química, da física e da biologia, das chamadas ciências duras. E ela se utiliza da história como uma forma de provar que, à medida que o tempo passa, as coisas tendem a melhorar, o chamado progresso. Por causa da linearidade temporal da genealogia, há uma tendência de encarar o presente com uma continualidade do passado. Basicamente, é aquele velho discurso: nós somos quem somos hoje porque nós tivemos ancestrais que vieram antes da gente. Na história e na filosofia, nós chamamos isso de teleologia, que é quando nós voltamos ao passado com o objetivo de determinar um fim dele no presente. A questão é, isso é uma coisa natural na genealogia. O problema é quando a gente associa isso com um viés positivo. E aí, essa visão que deveria ser neutra se torna positiva. O positivismo genealógico, ele aparece quando nós criamos uma visão positiva de ancestrais que muitas vezes podem ter a sua moralidade ou seus costumes por vezes questionáveis. E nós quase romantizamos e vangloriamos esses antepassados, como se eles formassem a pessoa que nós somos hoje. O positivismo genealógico, ele se baseia principalmente nas ideias do próprio positivismo de se fazer um futuro positivo, um passado exaltador, ou seja, nós voltamos ao passado para exaltar os nossos ancestrais, e nós criamos um presentismo na qual nós somos herdeiros dos grandes feitos dos nossos ancestrais. No passado, isso foi extremamente utilizado, principalmente em áreas como a política, aonde que nós colocamos qualidades em pessoas através dos seus ancestrais. Por exemplo, se uma pessoa era um guerreiro muito importante, provavelmente seu filho também será. Se ele for um monarca ou um líder muito importante, provavelmente seu filho também será, e assim sucessivamente, gerações até gerações. Nós baseamos basicamente a monarquia inteira nesse processo de que os filhos são herdeiros dos poderes dos pais. Essa ânsia por querer se ligar a outras pessoas famosas genealogicamente por status é uma das principais razões das criações de genealogias falsas. Isso não é de hoje, isso não é recente. Desde o Império Romano isso é visível. O próprio imperador Júlio César, a família dele se dizia ligada à deusa Vênus, como a historiadora Mary Beard ela cita. E por essa razão, existe uma certa tendência entre genealogistas profissionais de simplesmente ignorar essas nobiliarquias e tentar focar em registros mais recentes, inclusive de registros da Igreja Católica, que muitas vezes não são anteriores a 1500, por exemplo. E há uma coisa que complica demais esse processo, que é o
Implexo. E o Implexo ele nos garante que se nós voltarmos ao passado o suficiente, basicamente todos os seres humanos estariam conectados de alguma forma. Nós faríamos quase que uma genealogia holística, ou seja, totalizante. E dessa forma, por funcionar como um processo matemático, ele se assemelha muito à forma de como os positivistas encaravam a história como uma ciência dura de fato. Mas isso não é até nem tão surpreendente, porque a genealogia ela é de fato uma ciência. Ela é uma ciência auxiliar da história, o que explica um pouco de que como esse processo funciona de maneira até independente da história em alguns aspectos. Outro ponto que se pode ser considerado é que a genealogia ela foi muito utilizada como uma forma de se voltar a origens de determinadas nações. Ela foi muito utilizada pelos nacionalismos para garantir que há uma conexão entre todas as pessoas. E muitas sociedades elas são baseadas nessas nobiliarquias que voltam a passados distantes, de forma de encontrar indivíduo ou grupos de indivíduos que juntos eles formam aquela sociedade. Isso é visível, por exemplo, em Portugal, com a criação de Portugal por Afonso Henriques. É visto em outras personalidades, como por exemplo Carlos Magno, que teve papel importante na formação do povo francês de modo geral. E no Brasil isso também não foi diferente. Nós temos essa tendência de voltar aos primeiros colonizadores do Brasil e traçá-los como os primeiros habitantes do Brasil, tanto os primeiros portugueses como os indígenas que já estavam aqui no Brasil. A primeira pessoa que realmente disse essa frase primeiras famílias foi um genealogista chamado Hengart, que é um dos fundadores do Colégio Brasileiro de Genealogia. E isso reflete muito essa visão de positividade da genealogia, que o positivismo que a genealogia traz às pessoas e à sociedade como uma forma de união coletiva também. No Brasil, nós tivemos um movimento positivista genealógico próprio, que foi chamado de Movimento Quatrocentão. Basicamente, durante a Primeira República do Brasil, um período entre 1889 e 1930, o governo brasileiro ficou fragmentado o poder e ganharam o poder, grande concentração, os estados, municípios e as chamadas elites locais. Havia um formato de federalismo no Brasil. E essas elites locais, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e um pouco no Espírito Santo, que eram produtoras de café, eram grandes fazendeiros e o café era o principal produto exportador do Brasil nessa época, começaram a legitimizar o poder central através da confirmação de que a chamada nobreza da terra, que era aqueles primeiros habitantes portugueses que vieram para o Brasil, que se fixaram e que tinham o poder que vinha da coroa portuguesa, esses produtores de café eram descendentes desta nobreza da terra e, portanto, sendo descendentes dessa nobreza, eles tinham o direito de estarem no poder naquele momento. E com isso, a genealogia positivista foi utilizada aqui no Brasil como uma forma de perpetuação do poder. Um dos principais autores do século XIX no Brasil, ou seja, um pouquinho antes desse período que aconteceu o movimento quatrocentão, ele já era crítico desse positivismo genealógico. Estou falando de Machado de Assis, um autor bastante conhecido aqui no Brasil, e ele escreveu uma obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nessa obra, ele colocou um capítulo inteiro para descrever a genealogia do seu personagem. Basicamente, o personagem, o pai dele criou uma história fictícia para um ancestral que, em tese, teria vindo da África e fez uma história mirabolante sobre a origem do sobrenome. E, basicamente, o autor o personagem principal, ele fala, mas basicamente essa história é falsa e, na verdade, essa história se dá porque o meu sobrenome vem do meu homônimo que foi
fundador da cidade X, que é uma cidade importante aqui no Brasil, que é São Vicente. E basicamente com isso, Machado de Assis ele classifica a genealogia positiva como algo negativo, que o fato dele ser descendente desse homônimo, que se chamava também Brás Cubas, ele é um personagem histórico aqui no Brasil. Ele fundou a cidade de Santos, não a cidade de São Vicente, como o Machado de Assis fala. Acredito até que essa alteração tenha se dado de propósito, tipo, isso não é algo muito relevante, quase como uma forma de encarar que o fato de você ser ligado a ancestrais que são famosos, que têm papéis históricos, ainda mais num processo de implexo que nós sabemos que nós chegaremos até reis e rainhas da antiguidade, que isso não é algo muito incomum, é apenas um fato histórico e não algo para ser vangloriado ou para ser tratado como positivo, talvez até como algo neutro. O Machado de Assis ele termina seu livro dizendo que o personagem ele saiu com um pequeno lucro de sua vida, pois ele não teve filhos e não transmitiu o legado da nossa miséria. E basicamente por essa razão eu coloco o positivismo genealógico como um contraponto ao antinatalismo, que é uma filosofia que basicamente fala que trazer uma pessoa para o mundo, ou seja, ter filhos, é basicamente um ato de egoísmo, pois essa pessoa pode sofrer em sua vida. Não existem só coisas boas, existem muitas coisas ruins também. E aí eu encaro isso como uma contrariedade do positivismo genealógico, principalmente porque há uma visão positiva no progresso, ou seja, uma visão que o futuro será melhor do que o presente. Então nós precisamos ter filhos, porque esse será o legado que nós deixaremos. E aí, dessa forma, se a pessoa não tem filhos, ela não é digna de ter a sua história contada. E nesse ponto eu trago o grande contraponto aqui desse artigo, que é a história das pessoas desconhecidas ou com pouca relevância histórica. Porque se nós falamos sobre grandes pessoas, grandes feitos e grandes acontecimentos, a grande maioria das pessoas ela não vai ter esses grandes feitos e grandes acontecimentos em sua vida. Nem todo mundo vai formar um novo país, nem todo mundo vai ser um grande jogador de futebol, um grande político ou uma personalidade histórica. A maioria das pessoas simplesmente estão vivendo as suas vidas. E com isso eu trago uma letra de uma música brasileira, que ela se chama Era Só Mais Um Silva. Basicamente ela diz assim, que a pessoa que canta, ela era só mais um Silva. Isso basicamente significa que ela era uma pessoa qualquer perante a sociedade, ela não tinha nenhuma relevância histórica. E de fato, o sobrenome Silva é o sobrenome mais comum no Brasil. Tem muitos, em tudo que é parte, em tudo que é canto, existe um Silva no Brasil. E isso faz a gente refletir, porque nós estamos contando a história de quem? Só essas pessoas de grande relevância histórica devem ter a sua história contada? Ou essas Silvas, essas pessoas comuns também não devem ter? Basicamente, ao negarmos essas pessoas de terem essa sua história contada, nós estamos negando a elas também a terem vidas comuns e vidas ordinárias. E aí eu pergunto, qual seria o sentido da vida se a gente simplesmente vai ser esquecido e não vai ser lembrado, mesmo que a gente não seja grandes personalidades históricas? No inglês nós temos um termo para isso que se chama John Doe ou Jane Doe, que é basicamente uma tradução aqui para o nosso português, um João Ninguém, um Zé Ninguém, um fulano de tal. Tanto que registros no Brasil, fulano de tal, como uma forma de dizer que essas pessoas não são importantes para aquele registro. E basicamente, em tese, todos esses termos variam do latim, que se chama nomen natio, que é uma das abreviações que nós genealogistas mais usamos, que é o NN ponto, que nós utilizamos quando nós precisamos garantir que há uma ligação entre pessoas, nós não sabemos o nome dessa pessoa. Nos Estados Unidos e em outros países da língua inglesa, esse termo John Doe ele é muito utilizado para pessoas desaparecidas e que nós não sabemos o nome,
nome ou quem ela é, basicamente é um apagamento da história, pois nós estamos garantindo que essa pessoa ela não tem direito a ter a sua história contada, ela não sabe nem o nome dela. E deve-se salientar que muitas pessoas serão esquecidas da história. Não tem como negar que muitas pessoas durante a história simplesmente deixaram poucos ou muito poucos registros. E aí, como trabalhar com isso? O historiador Carlo Ginzburg, ele tem uma abordagem que ela é muito interessante e que ela poderia ser mais utilizada também na genealogia, que é a chamada microhistória. Basicamente, ele escreveu um livro chamado O Queijo e os Vermes, que conta a história de um moeiro que foi perseguido pela Inquisição e ele tinha pouquíssima documentação a respeito dessa pessoa, mas escreveu uma história inteira sobre ela e que possuía relevância histórica. E aí, em relação a isso, nós podemos puxar muitas coisas. Primeiro que é possível sim fazer história de pessoas desconhecidas e de pessoas com pouca relevância histórica. Nós não precisamos focar simplesmente naqueles indivíduos que fizeram história ou que foram grandes personalidades. Não, nós podemos também focar na vida do cotidiano, na história do cotidiano, na história das pessoas, o que elas fizeram. Às vezes essas pessoas elas podem ter feito história dentro da sua própria perspectiva e que muitas vezes vai ser desaparecida porque nós não vamos deixar registros sobre isso. Para encerrar, eu gostaria de dizer que o positivismo genealógico ele é diferente de nós termos um carinho e um afeto por nossos pais, os nossos parentes e nossos antepassados. Não, o positivismo genealógico é basicamente uma hipervalorização acima do desejado daquela pessoa. Nós transformamos aquela pessoa em algo que ela não é. Nós precisamos encarar os nossos ancestrais como pessoas comuns, que acertam e que erram, que têm suas qualidades e seus defeitos. Trazer isso à tona ajuda a quebrarmos paradigmas da genealogia, de que nós necessariamente precisamos voltar ao passado com a ideia de se conectar com parentes famosos ou qualquer coisa do tipo, que não é esse o objetivo da genealogia. E gostaria de salientar que a genealogia ela possui um papel social muito importante. Nós trazemos histórias de pessoas que possivelmente não teriam suas histórias contadas, como por exemplo, pessoas que foram escravizadas ou pessoas que simplesmente deixaram poucos registros na história. E isso é muito importante tanto para a genealogia quanto para a história como um todo. Eu agradeço demais pela oportunidade de ter falado aqui para vocês e espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível.